Salve, salve, galerinha! Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Olha nós aqui de novo, direto do estúdio 3 do canal Educação, para a galera do Terceirão, de Pimenteiras, de Baixa Grande do Ribeiro. Alô Claudinha, alô Pantera, alô George, alô Iara, alô você logado, ligado nas ondas do canal Educação. Aula de História com o tio Flávio Coelho. A área das histórias hoje, fazendo a interpretação sobre o início do populismo no Brasil. Vamos agora para a gestão do meu amigo Dutra, meu amigo presidente Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra. De boa? Pegando aqui a canetinha. Vem cá, minha filhota. Ainda ficou uma questãozinha, né? É porque a gente fez a questão 1, aquela temática do queremismo, olha. Reivindicar a transição constitucional sob a influência do governante, substituir a polaca por uma constituição, mas com Vargas no poder, não mais ditador. E aí tem a questão 2. Enquanto os jornais e udenistas atacavam o governo, olha que o autor botou já udenistas, da UDN, os anti-Vargas, os trabalhadores sentiam-se ameaçados e em muros e postes das ruas das grandes capitais surgiram frases que logo se espalharam e deram início ao chamado movimento queremista. O movimento queremista cresceu rápido, com manifestações bastante intensas. Esse movimento ocorreu quando, galerinha? Cadê a galera para mandar resposta para nós lá de Pimenteiras? Cadê galerinha de Baixa Grande do Ribeiro? Dá para a galerinha mandar uma resposta aí para nós, galerinha? Já voltaram do intervalo? Aqui foi café com bolacha. Ah, papai! Foi café com bolacha, de boa? Juninho Bill, deixa um minutinho a tela para ver se a galera manda a resposta lá de Pimenteiras. Pimenteiras e de Baixa Grande do Ribeiro. Ok, galerinha. Vamos lá, povo. Esse movimento ocorreu durante as graves crises de Jacareacanga e Aragarça, enfrentadas pelo meu amigo Juscelino, quando então recebeu apoio popular. Realmente em 56, um grupo de militares, vamos dizer, tentou uma greve, uma manifestação, uma revolta contra o Juscelino, nas bases aéreas em Jacareacanga e Aragaça. Mas elas não foram para frente. O Juscelino conseguiu contornar. Então, o movimento queremista não é desse apoio popular ao Juscelino. Foi no contexto do governo do Jânio Quadros que, após lançar a público sua renúncia, foi ovacionado pelo povo que pedia sua volta? Não. O Jânio renuncia, mas ninguém
vem pedir que ele volte à presidência da República. O tiro saiu pela culatra. Foi na transição do governo de Dutra para o segundo governo do Vargas, quando, apoiado pelo povo, Getúlio Vargas subiu de novo e voltou nos braços do povo para a escada do catete? Também não, galerinha. Aí, apesar de uma tentativa de parte dos udenistas de impedir a posse do Vargas, mas não foi esse cenário. Foi no final do Estado Novo varguista, quando alguns setores da sociedade sonhavam, desejavam a permanência de Getúlio Vargas no poder, mas isso não se sucedeu, mas isso não ocorreu. Portanto, o movimento queremista defendia a permanência de Getúlio Vargas com a ideia de que ele pudesse elaborar uma nova Constituição para a nação. Letra D de dado na questão 2 da Consuplan. O perigo da ascensão do comunismo e das demais forças de esquerda, perigo entre aspas, viu, velho? Perigo entre aspas, foi um dos principais argumentos utilizados por Vargas e seus apoiadores para realizar o golpe do Estado Novo em novembro de 1937. Situação que garantiria a desmobilização dessas forças, quais? E o extermínio desse perigo à sociedade brasileira? Não. Entretanto, para conseguir criar uma situação favorável ao golpe, sim, foi denunciado a tentativa de tomada do poder por parte dos comunistas, que estavam presos desde 1936, que estavam amparados pela União Soviética e que ficou conhecida através de um documento, como é o documento que foi utilizado pelo Getúlio Vargas para realizar o golpe do Estado Novo em novembro de 1937. Meus pimpolhos, questão boa, viu? Questão boa. Qual é o nome do documento? Juninho, deixa um minutinho na tela, que eu acho que só falta essa questão aí. Vamos lá. Galerinha, plano de metas é o plano de metas do Juscelino Kubitschek, aos 50 anos em 5. Plano SALT é do presidente Dutra. Plano Laffer é o plano do segundo governo do Vargas. Plano Laffer, de Horácio Laffer. Plano do futuro não tem. É o falso plano Cohen, porque o plano Cohen foi uma fake news, foi uma notícia falsa. Lembrar que o plano Cohen foi forjado por um grupo de militares dentro do Ministério da Guerra
para ver como seria a reação dos militares em um eventual plano dos comunistas de tomar o poder. O Getúlio Vargas, quando pegou esse plano, disse: Eureka, eu achei a desculpa para manter-me no poder por mais 8 anos. Papai, isso foi em 37. O fim do Estado Novo em 45 foi marcada por uma forte pressão da opinião pública. O aumento dos questionamentos sobre a continuidade do regime do Estado Novo ocorreu por quê? Ocorreu porque a participação brasileira na Segunda Guerra, marcada por erros e falhas, já errou. Fez com que se desejasse uma renovação política capaz de modernizar a indústria bélica. Falso. Nós demos uma melhorada no nosso arsenal militar durante a Segunda Guerra, haja vista a parceria com os Estados Unidos. Os militares, prestigiados por sua participação na Segunda Guerra, voltaram do conflito e iniciaram uma virulenta campanha de denúncias contra o Vargas. Não, que o Vargas é o presidente. E geralmente os militares obedecem a hierarquia de não denunciar o presidente. A economia brasileira, já bastante desgastada no pré-guerra, entrou em forte recessão em função do forte investimento feito por Vargas no preparo das tropas brasileiras. Falso, galerinha. A economia brasileira, inclusive, teve ganhos com a Segunda Guerra, haja vista que aumentou as nossas exportações para os Estados Unidos, que nós vamos montar a indústria de base e que parece que o país estava caminhando para uma espécie de soberania econômica. Então não é recessão, é um período em que a economia dá uma pujança de acelerada. Houve um aumento de popularidade do Partido Comunista graças às bem-sucedidas campanhas pelo fim da guerra. Falso, galerinha. Vamos dizer que o Partido Comunista vai ganhar aí um know-how. Em 45 vai eleger alguns deputados, alguns vereadores, um senador. Se tornou latente aos olhos da opinião pública a contradição e o paradoxo da participação brasileira na guerra, ao mesmo tempo em que enviava tropas para lutar contra ditaduras na Europa, Vargas mantinha seu governo de forma ditatorial no país. É verdade? É. Então, isso se encaminhou para se tornar insustentável. Insustentável o governo do GG. De boa, letra E de helicóptero. Para a gente finalmente começar a fase chamada República Liberal Populista. Papai, vai ser uma experiência nossa de democracia, vai ser o ápice do populismo, e de 45 ao ano de 64 nós tivemos eleições em 45, em 50, em 55 e em 60. Você já vai ver que o mandato presidencial era de 5 anos. De boa? Era para ter eleição em 65, mas o regime militar impediu que o povo pudesse votar para presidente. De boa? Então, é essa fase da nossa história política que nós vamos analisar como sendo o período do regime da República Populista, galerinha, República Populista. Aqui é uma espécie de conceito de populismo. Conceito de populismo, galerinha. Populismo é uma forma de fazer política. E você vai ver um neopopulismo na atualidade. Qualquer semelhança com o que você está tendo no país recentemente não é mera coincidência. Eu estou lhe dizendo que populismo é uma forma de fazer política.
e um modo de exercício de poder. Geralmente, as lideranças populistas são carismáticas. Carismáticas ao seu público. Geralmente são também emotivas. Então, nessa campanha presidencial, você vai ver alguns momentos um presidente ou um candidato a presidente se colocar como coitadinho, vitimista, perseguido, vai chorar, vai dizer que está em defesa dos interesses. Ah, papai, tem que ter carisma e tem que passar emoção. Nem todo mundo consegue fazer, mas alguns, notadamente, existe uma forma de um contato direto entre o líder carismático e o seu público, geralmente as massas urbanas. O populismo é característico de uma América Latina que acelerava um processo dúbio. Era um processo de industrialização e de urbanização. E esses líderes políticos conseguiram perceber isso e criaram uma espécie de canal de diálogo direto. Notadamente, nem precisa de um partido político. Olhe para a atualidade, para você ver. Notadamente, o ex-presidente Lula tem um nome muito mais forte, vamos dizer, é maior do que o PT. E o presidente Jair Bolsonaro já esteve em 12 partidos políticos. Então, a única coisa que não tem é uma associação da figura de Bolsonaro com um partido. Haja vista que não se vota no partido, se vota no Bolsonaro, não se vota no PT, se vota no Lula. De boa, eles estão acima dos partidos que eles estão filiados. Evidentemente que o discurso dos políticos populistas consegue ter uma grande penetração no âmago do povo, no âmago do seu público. Galerinha. E essa penetração é uma vinculação carismática, emotiva. Geralmente há um discurso que vai ao encontro dos interesses do seu público, dos seus correligionários, dos seus eleitores. Isso ocorre geralmente muito próximo das eleições, quando evidentemente é necessário aliciar o seu grupo de eleitores, manipular o seu grupo de eleitores para garantir angariar votos e, evidentemente, ganhar uma legitimidade política e o prestígio de uma eleição. Ah, papai! Veja que vou dizer que de 85 para cá, porque em 85 a eleição foi indireta, Pimenteiras. O Tancredo Neves venceu o Paulo Maluf nas eleições presidenciais de 85. Mas de 89 para cá, primeiro começou com o Collor, na ideia de caçar os marajás, de que só com um golpe de karatê ia combater a corrupção e a inflação. Meu amigo, o discurso chega aí ao encontro do interesse do povo. E o povo, nessa concepção de um herói salvador da pátria, deposita todas as esperanças no líder da nação. Ah, papai! Para fechar, galerinha, para fechar, geralmente as lideranças populistas, elas têm um discurso nacionalista. E geralmente dizendo aos interesses nacionais do povo contra os interesses alienígenas, yankees, estrangeiros. Juninho Bill, meu lindo, deixa um minutinho aí na tela.
E brother. Ok, brother. Então nós temos aí os presidentes eleitos do ano de 45 até 64. Primeiro começou o meu amigo Dutra. Veja que o mandato presidencial é de 5 anos. Depois o Getúlio Vargas, que não terminou o mandato, foi abreviado em 54. Quem assumiu foi o filho, o vice, o Café Filho. O Juscelino Kubitschek quase não assume, mas assumiu. O Jânio Quadros, que foi apenas 7 meses de mandato. E o Jango, que era o vice do Jânio Quadros, deveria ir até o ano de 66, janeiro de 66. Haja vista que em 65 era para a gente ter eleições presidenciais. De boa? Aí está a nossa primeira experiência democrática de verdade da nossa história. Beleza? Primeiro, nas eleições de 45, nós tivemos o Iedo Fiuza, candidato do Partido Comunista. Oxê, professor, e cadê o Luiz Carlos Prestes, que era o comuna mais conhecido? Por que ele não saiu candidato à presidência em 45? Porque ele sabia que não ia vencer, galerinha. Porque ele tinha certeza que não venceria. Que mais fácil seria uma senatoria. Então, o Luiz Carlos Prestes vai disputar e vai ser eleito senador pelo Rio de Janeiro. Mário Rolim Telles, do Partido Agrário Nacional. Pam, paraná, pam, pam, pam. O Brigadeiro Eduardo Gomes. Vote no Brigadeiro. Ele é bonito e solteiro. Ah, papai! As mulheres falavam assim. Vote no Brigadeiro. Ele é bonito e solteiro. Tio, o nome Brigadeiro, aquele chocolatezinho com granulado, tem a ver com esse brigadeiro? Tem, galerinha. Brigadeiro é o comandante da Força Aérea Brasileira. Céu de Brigadeiro. Ah, papai, céu de Brigadeiro tá bom para você navegar. Na campanha do Eduardo Gomes de 45, no Rio e em São Paulo, algumas madames passaram a vender o doce do brigadeiro. Era um doce feito de chocolate, com granulado por cima. Compre o doce do brigadeiro. Ah, sabe quem era o brigadeiro? O brigadeiro Eduardo Gomes. Ele vai perder as eleições, mas ele deixou uma herança que até hoje nós temos, que é o famoso brigadeiro, o chocolatezinho dos aniversários, não é não? E quem venceu as eleições foi o Eurico Gaspar Dutra. Por acaso, o Dutra derrubou o Vargas em outubro de 45, lembra? Em outubro. Quando o Vargas vai lá para o interior dele, no Rio Grande do Sul, Vargas anuncia no início de novembro que o candidato dele era o Dutra. Eu vou votar no senhor Eurico Gaspar Dutra. Ele tinha sido o ministro da guerra do Vargas. Eu vou votar no Eurico Gaspar Dutra. Sabe como era o final da campanha do Dutra? Ele disse. Ah, mala, velho. Ele disse. Quem disse? O Vargas. O Vargas disse que vai votar em mim. Se ele disse, não tem como. O nome do Getúlio Vargas arrebanhava milhões de votos. Notadamente, o Dutra vai usar essa estratégia no sprint final de campanha e vai ser eleito presidente da República com votos do Vargas. Com votos do GG. Olha as eleições de 45. Olha o Luiz Carlos Prestes, esse cara aqui, vai ser eleito senador. Olha o Jorge Amado, foi eleito deputado. Aqui é o escritor Pablo Neruda, era comuna também. Está aqui o Marighella, o Luiz Carlos Prestes, o Gregório Bezerra, eram comunistas, parlamentares. Curiosidade, olha quem foi eleito. Ah, o resultado das eleições, ó. Veja que
o Dutra ganhou as eleições de forma unânime, né? Perdeu no Piauí, aqui o interventor era o Leônidas Melo, mas ele não conseguiu a maioria. A UDN conseguiu a maioria no Piauí, no Ceará e na Paraíba, conseguindo votos para o Eduardo Gomes. E o Marcos Rolim Teles ganhou no Rio Branco. Perfeitinho? Tá aí assumindo a presidência, esse cara aí, militar, mas agora é presidente, não é mais general do Exército. Eurico Gaspar Dutra, nessa capa de revista, da revista Carioca aí do ano de 46. Belezinha? Queremos nossa liberdade. Liberdade para pensar e falar. Queremos escolas para nossas crianças. E queremos mais casas para o nosso povo. Queremos leite, carne e pão. E mais casas para o povo. Queremos viver sem opressão. Queremos progresso para o nosso país. Velho, isso é de fevereiro do ano de 46, no samba do Ataúfo Alves. O que queremos? Olha uns saudosistas aí sonhando com o retorno do Getúlio Vargas. Olha, o Luiz Carlos Prestes foi eleito senador, o Jorge Amado era deputado federal pelo Partido Comunista. Perfeito? Olha quem foi eleito senador também. O Vargas, galerinha. O GG foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e pelo Rio de Janeiro. Eita, papai. Foi eleito senador por 2 estados e foi eleito deputado federal em 7 estados diferentes. Haja vista a popularidade grande do Vargas. Mas eu coloquei uma importante informação. O Vargas participou da Constituinte de 46, da elaboração da Constituição de 46, mas se negou a assinar a carta, a Constituição. Por quê? Ele disse, essa Constituição é liberal demais, ela garante direito demais. Viu? Que Constituição? Essa daqui, ó. A 5ª Constituição da nossa história. Notadamente, na época do Império nós tivemos uma. Na República, a primeira foi a de 1891, do voto em aberto, do voto de cabresto. A segunda foi a primeira da Era Vargas, dos direitos trabalhistas e do voto feminino. A terceira foi a polaca, que garantiu muitos direitos ao Vargas. E nós estamos na 5ª Constituição da nossa história, a de 46. Ela foi promulgada. Opa, isso é importante. Ela foi promulgada, galerinha. Garante a descentralização e um leque gigantesco de liberdades. Olha aí, ó. Liberdade política, religiosa, de expressão. Por curiosidade, mesmo garantindo liberdade religiosa, ou seja, um Estado laico, o presidente Dutra, obediente à esposa, a esposa era Dona Santinha, fez o Dutra construir uma capela dentro do Palácio do Catete, velho. Uma capela com santo católico. Foi sim, velho. Nós somos uma república federativa, os estados voltam a ter autonomia e os municípios também. Vamos dizer que as oligarquias voltam a controlar os estados, novas oligarquias. O presidente governava por 5 anos, voltava a ter 3 poderes, porque a Constituição de 37 só tinha 2 poderes, o executivo. O Congresso Nacional voltou a legislar, bacaninha.
O voto é direto, secreto, tem o voto feminino, uma conquista também. As mulheres não precisam mais do aval do pai ou do marido para poder votar. Manteve as conquistas garantidas pela CLT, de boa, e por influência do PTB e também do Partido Comunista, olha aí, ó, passou a haver o direito de greve e os sindicatos foram permitidos sem ser sob a tutela do Estado. Bacaninha? Avançou no direito de habeas corpus, nós estávamos saindo de um regime autoritário, um regime ditatorial, tinha muitos presos políticos, e agora o direito de habeas corpus é que você pode responder a um processo em liberdade. E um elemento que ainda hoje é discutível, que os funcionários, os empregados, devem ter participação nos lucros das empresas. Ah, se cesse, viu, velho? Ah, se cesse. Juninho Bill, deixa essa imagem aí na tela, deixa aí um minutinho para a galerinha fazer. O print, ou toma nota, importantíssima essa Constituição. Ela vai durar 11 anos, ou 21 anos, galerinha. Ela vai estar vigente até a Constituição de 1967. Ok, povo. Ok, galera de Pimenteiras. Tá aí a nossa Constituição de 46, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, não é mais Brasil com Z, agora com S, República dos Estados Unidos do Brasil, e eu coloquei assim, ó, apesar das garantias constitucionais, da livre organização dos partidos, entre aspas, das eleições regulares, teve eleições em 45, teve eleições em 50, teve eleições em 55 e teve eleição em 60. Apesar do funcionamento do Congresso Nacional, a vida política no país continuou gravitando em torno das lideranças carismáticas, dos chefes populistas. Ah, papai, muito mais importante do que dos partidos. Qualquer semelhança com o que você vê no cenário nacional atual não é mera coincidência. Faça o print disso daí, povo, per favor, em italiano.
Ok, meu rei. Ok. Valeu, brother. É esse cenário que assumiu em janeiro do ano de 45 Eurico Gaspar Dutra, o presidente Dutra, Pantera, o presidente Dutra. E eu estou colocando para você que o presidente Dutra assumiu em 46, vai governar até o ano de 51, o mandato presidencial você viu agora há pouco, é de 5 anos, e coincidiu o governo do Dutra com o início da Guerra Fria. Eita peleja! Coincidiu o início do governo do Dutra com o início da Guerra Fria. E nesse cenário, o governo brasileiro, na política externa, buscou e adotou um completo alinhamento com os Estados Unidos. Olhe, talvez não tenha tido na nossa história política um presidente que tenha adotado uma subserviência tão grande a um país como o Dutra fez aos Estados Unidos. Respeite vassalagem do Brasil aos Estados Unidos. Primeiro, por influência norte-americana, nós vamos fazer uma abertura econômica e vamos importar uma quantidade gigantesca de bugigangas vinda dos Estados Unidos, principalmente plástico, viu? Principalmente utensílios de plástico. Segundo, nós vamos fazer um acordo. Eles fizeram e nós referendamos. Na verdade, foi no Rio de Janeiro. O Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, famoso TIAR. E o TIAR estabelecia basicamente o seguinte, olha, nós estamos aliados, unidos e solidários. Se algum dos países for atacado por algum outro, nós estamos todos unidos para em bloco reagir à altura. Mas quem está em guerra não é o Brasil. Quem poderia, no cenário externo, ser atacado eram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fizeram os países da América Latina assinar um acordo em que, caso os Estados Unidos fosse atacado, os outros países estavam irmanados, solidários, em ajudar a reagir e repelir. Veio uma missão diplomática de banqueiros e econômica e fez uma análise da economia do Brasil dizendo mais ou menos assim, vocês são subdesenvolvidos e, sendo atrasados, a solução é vocês fazerem um processo de mais rapidamente se industrializar e, para isso, abrir para empresas norte-americanas, as multinacionais, seria salutar. Quem vai a fazer isso daí vai ser o Juscelino. E foi criada a Escola Superior de Guerra, influência principalmente do National War College dos Estados Unidos. O Colégio de Guerra dos Estados Unidos influenciou e fez treinamento para militares brasileiros na Escola Superior de Guerra, galerinha. Ali aprende-se a garantir a segurança nacional, a soberania contra os comuna e etc. E por último, governo do Dutra. O Brasil, cofundador, havia a ONU, pois aqui é a ONU da América. Aí a Organização dos Estados Americanos e o governo brasileiro é cofundador com os Estados Unidos. Então essas medidas fizeram meio que o Brasil se submeteu aos interesses norte-americanos numa espécie de vassalagem nossa em relação a eles. Ó céu, ó vida, ó azar. De novo, numa espécie de vassalagem nossa em relação a eles, o Zé Uá. Per favore, em italiano, meu amigo Júnior, deixa um minutinho aí na tela.
Ok, ok. Vamos lá, povo. Vou mostrar imagens. Olha aí o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, TIAR, Princípio da Solidariedade Continental, na Conferência do Rio em 47, agressão armada ou não ao território ou à soberania de qualquer um Estado americano, nós vamos retirar os embaixadores, romper relações, interromper relações econômicas ou de comunicação e emprego das Forças Armadas. Ixi Maria! Ou seja, se qualquer um dos países que haviam assinado o Tratado Interamericano for atacado por um estrangeiro, aí, galerinha, nós estamos unidos, irmanados. Olha aí os membros do TIAR, meio que ele ainda está em vigência, né? O TIAR, notadamente, aqui é o Canadá não faz parte por causa que ele está dentro da OTAN. O Canadá é dentro de um outro grupo militar, que é a OTAN. De boa na Lagoinha, galerinha, de boa na Lagoa. Passando, vamos passar. Símbolos dos anseios da paz das Américas. Olha aí, é o TIAR, viu? É o TIAR. E do lado aí está a Organização dos Estados Americanos, com a bandeira dos países associados, os países signatários, os países irmãos, os Estados Unidos e o Brasil na cabeceira aí da liderança. De boa? A Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, olha, importante instituição. Muitos dos militares das Forças Armadas fizeram treinamento aí, mas não só eles, civis também, mas quando a gente tiver o regime militar, a partir de 64, alguns dos nossos presidentes da República vão ter feito cursos ou treinamentos na famosa ESG, Escola Superior de Guerra. De boa? Formar profissionais de excelência, capazes não só de proteger as riquezas do Brasil, mas também transformar o Brasil numa potência. Esse sonho de transformar o país numa potência, essa narrativa, ela é, vamos dizer assim, recorrente na nossa história, a ideia de que vai vir um salvador da pátria para finalmente trazer a redenção para a nação. Ah, papai! Vamos passar. Para fechar a política externa do presidente Dutra, nós vamos romper com a União Soviética. Evidentemente que o diplomata brasileiro que estava lá vem embora e o diplomata soviético aqui do Brasil ganha um passaporte e uma passagem de volta. Mas, principalmente sob a influência dos Estados Unidos, nós vamos romper com a União Soviética. Inclusive, o Supremo colocou na ilegalidade o Partido Comunista. Oxe, tio, ele tinha acabado de renascer em 45, a Constituição garantia a liberdade político-partidária e em 47 ele já está na ilegalidade de novo. E vai durar um tempão, viu? Essa ilegalidade, eu vou botar um I aqui, ó. Foi até o ano de 85 com o início do governo do José Sarney. Incluindo os mandatos dos deputados e senadores e vereadores. Acabaram de perder. Então, o Luiz Carlos Prestes acabou de perder o emprego de senador da República. Uma curiosidade é que, como o Supremo cassou os mandatos de parlamentares do Partido Comunista, em São Paulo haviam 2 vereadores do Partido Comunista que foram cassados. Sabe quem era o suplente que vai assumir uma vereança?
O Jânio Quadros. Ah, papai. Jânio Quadros, vem aí. Lelê, lelê, lelê. Era suplente de vereador em São Paulo e ganhou agora, com a cassação de 2 vereadores, ele ganhou uma vereança 0800. Aí, a gestão do Dutra fez toda uma propaganda anticomunista e nós vamos perseguir os comuna. Rapaz, dificultar o emprego, a manutenção. E vamos ter medidas que mostravam o completo alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. Haja vista, por exemplo, as películas hollywoodianas, que eram comuns no Brasil, inclusive vão concorrer tanto com o cinema brasileiro, que tentava nascer, mas com o cinema François, europeu. Sindicatos passaram a ser vigiados pelo governo, como se fossem células do comunismo. Passou a haver uma repressão à esquerda e também aos trabalhadores, com a questão do direito de greve, vai ser tolhida. Então, todas essas medidas aí meio que associam sindicato, esquerda, trabalhador, como se fossem comuna. É uma paranoia que passou a haver recorrente na nossa história, essa ideia de ligação com o comunismo, galerinha. O comunismo. Vou deixar aí um minutinho na tela para a galerinha fazer o print para tomar nota e eu botar R$1 de água nessa garrafinha. Ok, galerinha. Vamos lá. Tá aí, virtualmente rompidas as relações com a Rússia, a União Soviética, viu, galerinha? Cassados, mandatos e tal, etc. A visita do presidente R. Truman ao Brasil. Está aqui o presidente Eurico Gaspar Dutra. Está aqui o presidente dos Estados Unidos. Galerinha, eles vieram aqui em 47 fazer um reconhecimento e confirmar
essa aliança, essa irmandade e essa vassalagem, meio que nossa em relação aos Estados Unidos, de boa? Tá aí o presidente R. Truman sendo recebido pelo presidente Dutra. Tá aí uma propaganda anticomunista veiculada nos jornais, demonstrando esse nosso alinhamento com os Estados Unidos. Começou a desinfecção. Tá aí o presidente Dutra com um borrifador e as medidas do Supremo que estão expulsando os comuna. Olha aí, velho. Tá aí o Partido Comunista posto na ilegalidade. O Marighella perdeu o mandato de deputado. O Luiz Carlos Prestes também. E o Jorge Amado também foi cassado. A partir daí o termo cassado vai estar presente no nosso cotidiano político. Olha o meu amigo Otávio Mangabeira, esse deputado baiano aí, líder da UDN no Congresso, está se ajoelhando e beijando a mão do general norte-americano Eisenhower. Em nome do país, inclino-me respeitosamente diante do general, comandante em chefe dos exércitos que esmagaram a tirania, o nazismo, beijando em silêncio a mão que conduziu à vitória às forças da liberdade. Depois o Eisenhower seria presidente da República, né? Mangabeira, baiano, paisano, fiel, beija a mão de Eisenhower. Que lindo papel. Aí o cara tá criticando, né? O cara tá criticando. Tá aí, o Dutra fez uma visita aos Estados Unidos, importante. O presidente Dutra foi ao ZEUA, muito bem recebidos lá. Eles fizeram, como ele disse no início da aula, uma verdadeira festa, um verdadeiro carnaval fora de época. A Carmen Miranda e tal. Bem-vindo, presidente Dutra. Aí mostra que os Estados Unidos tinham o Brasil como um aliado nesse cenário inicial da Guerra Fria. Nós estamos rompendo relações com a União Soviética, estreitando as relações comerciais e culturais, haja vista que parte das empresas norte-americanas passavam a vender produtos no Brasil e trazendo um pouco da cultura norte-americana para cá, claro. Coca-Cola, Gessi Lever, Todinho, Hollywood mostrava tudo isso. A Gillette, as empresas norte-americanas passariam a estar no cotidiano dos brasileiros. Eu vou deixar essa temática da parte da economia para um próximo encontro, haja vista que só falta um minutinho ali para encerrar nossa aulinha, galerinha. Mas você vai ver que essa parte da economia tem uma relação íntima também com a política externa. Haja vista, as medidas tomadas pelo Dutra inicialmente tinham um alinhamento com os interesses norte-americanos, com a abertura econômica, com a presença de empresas norte-americanas no Brasil, com nós realizando uma penca de importações, e esse cenário nós vamos ver na próxima semana, na parte 2 do meu amigo presidente Eurico Gaspar Dutra. Aqui no Maranhão tem uma cidade que homenageia o homem, é a cidade de Presidente Dutra, que eu conheço também. De boa? Estamos encerrando nossa aulinha dessa terça-feira com a galera do Terceirão, Terceiraço. Vimos o cenário final da Era Vargas, o processo de luta pela democracia, resultou na queda do GG, tivemos eleições, o Dutra venceu,
assumiu, tínhamos uma Constituição novinha e o Dutra no cenário inicial da Guerra Fria, aquela aproximação com os Estados Unidos. A gente volta na próxima semana ainda com um pouco dessa mesma balada. De boa? Grande abraço, um cheirinho na caixa do Oi e até a próxima semana, galerinha. Valeu, povo!